Vamos aprender hoje então, pessoal, como é que a gente escolhe a carga certa do nosso treinamento para hipertrofia muscular, e os mesmos parâmetros você pode aplicar em força máxima, RML, etc. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque escolher a carga certa para o seu treino parece uma coisa fácil, mas não é. Os meus alunos da consultoria, que inclusive vai ter promoção da minha consultoria no dia 18, mais informações aqui nos comentários, os novos alunos, eu percebo que eles não conseguem escolher a carga certa de treinamento. E é uma orientação razoavelmente simples que eu vou dar em um exercício e vai servir para um monte de exercício, certo? Então vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui os halteres e vamos assumir que eu vou fazer, sei lá, rosca alternada, 4 de 10. Como é que eu sei qual carga eu vou pegar? Primeiro de tudo, você tem que entender que não adianta você ter essa maturidade de olhar o exercício e saber a carga que você vai escolher, é tempo de treino, não tem o que fazer. Então, quanto mais tempo você treinar, mais você vai ter esse feeling. Então, na verdade, você primeiro vai dar um chute. Porque é muito diferente eu fazer uma rosca alternada em primeiro exercício de bíceps ou em terceiro exercício de bíceps. A minha força cai. E esse feeling só vem com o tempo. É muito diferente eu fazer bíceps e tríceps no dia ou fazer dorsais, que eu vou ativar bíceps e cansar ele, e depois fazer bíceps. A minha carga vai ser menor. Então, esse primeiro ponto é um chute. Então, se você é iniciante, você tem mais chances de errar escolhendo essa carga. Intermediário, avançado já consegue melhor. Então fica tranquilo se você pegar e falar, poxa, não era essa. Bom, vamos voltar. Rosca alternada 4 de 10. Beleza. Então eu vou pegar um halter que eu acredito que eu vou fazer mais ou menos 10 repetições, porque eu vou treinar até a falha, e eu já ensinei como é que treina até a falha aqui no canal. Lembra de procurar Lendo Twin mais tema, certo? Então eu vou assumir aqui que eu consigo pegar esses 10 quilos. Quando eu me apoderar dos halteres e eu for executar, eu vou tentar ter uma sensibilidade de falar, eu acho que ficou muito pesado, eu vou diminuir essa carga. Ou eu fiz uma repetição, não, realmente ficou leve, eu acho que dá para fazer, ficou um peso adequado. Então você vem desenvolvendo o teu exercício, certo? Você vai ali fazendo, vai progredindo nas suas repetições, você vai contando. E o ideal seria o quê? Que a gente tem que lembrar que o treino, ele é orgânico. O treino não é matemático. A gente não consegue matematicalizar o treino. Ah, Leandro, mas eu peguei o seu curso de treinamento e nesse curso de treinamento você falou de 4 de 10, disso, de tantas repetições, de tantas séries. Sim, porque senão a gente não tem como conversar. Se a gente não falar em números, a comunicação é impossível. Mas tem que lembrar que o treino ele é orgânico. E a gente sabe que para hipertrofia, o que a gente tem de melhor hoje é que chegando até a falha entre 5 a 15 movimentos, a gente está dentro dessa zona de hipertrofia. Ok. Se eu vou fazer 10 repetições de um determinado exercício, eu vou pegar um peso que vai fazer mais ou menos 10 repetições. Isso é importante de vocês entenderem. Não é necessariamente 10 repetições. Ah, mas e se eu for um super avançado? Não interessa. Qualquer pessoa do mundo, com qualquer objetivo do mundo, não existe um número, 11 repetições. Se eu fizer 12 está errado, se eu fizer 10 está errado. Isso não existe. Você entendendo isso, você vai ter esse conforto mental de saber que é mais ou menos 10, e o que você não pode errar é o treinar até a falha. Eu peço para todos os meus alunos da consultoria, basicamente, treinar até a falha em todas as séries. Então, como é que eu vou fazer para escolher isso? Vou pegar aqui os 10 quilos, os 5 quilos, o quanto eu achar que eu devo fazer. E quando eu pegar o halter, talvez assim, logo na primeira repetição, eu vou falar, vai ficar muito leve. Se você achar que vai ficar muito leve, troca na hora. Já guarda o peso e pega o maior. Se você achar que vai ficar muito pesado, mesma coisa. Agora, se você estiver na dúvida, o que você vai fazer? Se apoderou dos halteres, começou. Eu acho que dá, mas eu não tenho certeza. Continua fazendo. Então lá, 2, 3, tá? Ok. Se estiver chegando muito próximo de 10 repetições e estiver muito longe da falha ainda, começa a fazer mais concentrado. Quando você perceber que está leve, poxa, eu peguei um peso menos do que poderia, eu vou passar das 10 repetições. Então faz mais concentrado, mais devagar. Até aqui na rosca alternada, sabe o que eu posso fazer? Ao invés de eu fazer um lado e depois fazer o outro lado, eu posso fazer um lado enquanto eu estou descendo já fazer o outro. Entende? Sempre para tentar aumentar o tempo sob tensão.
Então, poxa, senti que eu vou fazer 15 repetições, eu já estou na 7ª. Então faz bem devagarinho, concentra mais, concentra. Legal. Leandro, e se eu tivesse pegado um peso exagerado e ele está meio pesado e eu acho que eu não vou fazer as 10? Você pode acelerar um pouquinho mais esse movimento. Não precisa fazer uma coisa muito rápida, mas se você fazer um pouquinho mais rápida, tudo bem. Mas, de novo, nós temos que lembrar, é mais ou menos 10. E mais ou menos 10 é quanto então, Leandro? Entre 8 a 12. Se você pretende fazer 10, se você fizer 8 repetições, tá bom. Se você fizer 9 repetições, tá bom. Se você fizer 11, 12 repetições, tá bom. E se fizer 10, tá ok também. Ou seja, eu jogo 2 para cima e 2 para baixo. Mas, o que mais manda no treino, que a gente já conversou, exigência máxima de todos os meus alunos da consultoria, treinar até a falha. Então não importa, você começou uma série, você vai levar ela até a falha. Vamos assumir que você fez 18 movimentos. Essa série, ela vai contar sim ou não? Sim, porque ela foi feita até a falha. Só que, para a próxima, se você fez 18, deveria ser 10. Então, de 8 a 12, porque tem 2 para cima e 2 para baixo, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o peso. Então, na outra, que eu fiz 18, eu já vou subir um pouquinho o meu peso. Quanto que eu vou subir, Leandro? Não tem uma matemática para isso. É de novo o teu feeling. Poxa, eu fiz 18 com 10 quilos, para eu fazer 10, eu acho que uns 14 quilos, tá? Seria o chute que eu daria. Eu posso acertar ou posso errar, mas eu tenho que tentar. E com o tempo você vai vendo que cada vez você vai acertar mais isso. Então eu vou lá, vou pegar, sei lá, 14 quilos, e aí eu vou executar a minha rosca alternada para tentar ficar próximo das 10 repetições. Mas aquela série, ela foi contabilizada, certo? E se eu fizer muito menos? Era para fazer 10, então pelo menos 8, e eu fiz, de repente, 5 repetições. Foi até a falha, claro, porque você tentou fazer, não conseguiu passar de 5 em hipótese alguma, você conta também, mas você abaixa o peso do teu exercício. E aí você volta a fazer buscando, né, aquela faixa. É importante falar o seguinte também, você tem várias maneiras, então você pode fazer um movimento mais lento. Existe um outro ponto também que você poderia colocar o tempo de descanso menor, para aumentar a densidade do treino, que eu expliquei lá no curso de treino também. Então assim, peguei um peso e fiz 16 repetições, mas vamos assumir que eu não posso aumentar o peso, porque eu estou sentindo uma dor articular e não tem como progredir nisso. Então o que eu posso fazer? Um movimento mais lento, beleza, só que ao invés de dar 2 minutos de intervalo, eu vou dar 30 segundos, então já volto a fazer. Então a primeira série vai sair às vezes 18 repetições, a segunda já sai 12, a terceira já sai 10, depois sai 9 e tá tudo certo, porque o treino ele é orgânico. A gente teve 4 séries até a falha. Agora uma coisa muito importante, isso é uma orientação minha, da minha consultoria. Não quer dizer que fora disso está errado, mas eu vou deixar aqui para vocês, porque o treino ele tem que ser uma coisa que não pode ser muito estressante mental, porque senão você não vai mais, você fala, não, é uma trabalheira do caramba treinar. Então como é que eu oriento os meus alunos? De novo, é uma recomendação minha, não quer dizer que diferente disso está errado não. Olha só, a primeira série eu quero que você conte as repetições, então eu pedi para o meu aluno fazer 4 de 10, beleza. Ele fez entre 8 a 12? Fez. Então a carga já está certa. As outras séries, ele vai fazer quantas repetições saírem. E é normal que saia menos. Por quê? Se ele fez 10 e levou até a falha, na segunda série ele não vai fazer 10. Ele vai fazer de repente 9, 8, daqui a pouco 7. E termina a última com 6. Tá tudo bem, porque a primeira série está certa e as outras é tudo de si. Então isso é uma coisa que eu deixo de orientação para facilitar, né, a execução do treinamento. Porque senão imagina, fiz a primeira série até a falha, aí na segunda eu vou baixar 1 quilo porque eu sei que eu vou aqui, aí na outra eu vou abaixar 2 quilos, aí o cara que está fazendo um supino com 3 placas de 10, ele tem que tirar uma placa de 10, colocar uma placa de 5, uma de 2, uma de 1, quer dizer, fica muito desgastante treinar assim e é desnecessário, não vai mudar nada. Então o que manda é a primeira série. Leandro, você falou sobre treinar até a falha, beleza, então eu vou deixar uma indicação de um vídeo aqui de como treinar até a falha na prática. Essa é a variável que mais vai mudar o seu corpo. Então, já sabe escolher a carga? Então aprende, pelo amor de Deus, a treinar até a falha.